3. Violeta. A cor violeta ocupa o extremo frio do espectro das cores. É a luz visível de menor comprimento de onda e, portanto, a mais penetrante, podendo atingir as estruturas orgânicas em maior profundidade do que as outras cores. A luz violeta visível pelo olho humano tem uma quantidade variável de radiação ultravioleta misturada. Quanto maior o comprimento de onda, quanto mais próxima do azul estiver a luz, menor será a proporção de ultravioleta. Quanto menor o comprimento de onda, maior a proporção de ultravioleta, até atingir o ponto em que esta radiação ocorre sem luz visível. Devido a essa afinidade, os efeitos físico-químicos da luz violeta são semelhantes aos da radiação ultravioleta, com diferença somente na intensidade da ação. A luz ultravioleta é a chamada luz negra. Grande parte de sua faixa de frequência é invisível ao olho humano. A pequena parte visível produz um efeito de fluorescência usado em casas de espetáculo para produzir efeitos fantásticos no ambiente, cujas cores ficam todas alteradas. A luz ultravioleta se divide em duas grandes faixas, os chamados raios próximos, ou moles, com maior comprimento de onda, e, portanto, mais próximos da luz violeta, e menor penetração, e os raios distantes, ou duros, com menor comprimento de onda e maior penetração. 76 Eneida Duarte Gaspar. O ultravioleta é uma radiação eletromagnética de alta energia. É produzida naturalmente pelo Sol, em cuja superfície estão permanentemente ocorrendo reações nucleares que liberam grandes porções de energia, mas pode ser produzida artificialmente em lâmpadas de quartzo, mais permeável ao ultravioleta do que o vidro comum, nas quais uma descarga elétrica que atinge um gás provoca a emissão da radiação. No início do século XX, foram descobertas duas utilidades médicas para a radiação ultravioleta. A primeira foi sua ação germicida. Por provocar uma série de mudanças químicas no interior das células, o ultravioleta pode matá-las, embora não possa matar organismos multicelulares, é eficiente para destruir células isoladas como as bactérias. A partir dessa descoberta, as lâmpadas de ultravioleta foram utilizadas com a finalidade de esterilizar materiais cirúrgicos, luvas, instrumentos metálicos, material de curativo, e os próprios profissionais que participarão de uma cirurgia, os quais, em alguns hospitais, passam por uma antessala em que são banhados por luz ultravioleta. A outra descoberta a respeito dessa radiação ocorreu depois das primeiras pesquisas sobre as vitaminas. Até o início do século XX, o raquitismo era um dos grandes fantasmas que ameaçavam as crianças dos países de clima frio. Sem respeitar classe social, a deformação e o enfraquecimento dos ossos atingiam a todos. Somente depois da descoberta da vitamina D e de sua importância para a utilização do cálcio na formação do esqueleto, é que se descobriu que essa vitamina fica estocada na pele numa forma inativa, sendo ativada pela exposição à radiação ultravioleta da luz solar. Foi compreendido, assim, o parte 2, Estudo das cores 77 aparente paradoxo do raquitismo, que atacava as crianças bem nutridas e bem tratadas dos países ricos, que raramente eram deixadas sem roupas ao ar livre, e esquecia as crianças mal nutridas dos países tropicais, cujo sol intenso e os hábitos mais livres lhes permitiam aproveitar ao máximo o cálcio da dieta. A partir dessa descoberta, a luz ultravioleta passou a ser empregada para a prevenção e o tratamento das deficiências de calcificação em crianças e adultos. O aprofundamento das pesquisas sobre a luz ultravioleta esclareceu seu mecanismo de ação no organismo. Sabe-se, hoje, que ela tem efeitos diretos e indiretos. Os efeitos diretos acontecem na superfície da pele, no local onde a radiação atinge o corpo. O efeito imediato é a dilatação dos vasos capilares, o que causa vermelhidão e acúmulo de líquidos. Há aumento da temperatura, da quantidade de gordura e do metabolismo celular na pele, ao mesmo tempo em que diminuem a sensibilidade e a dor, a não ser quando a inchação comprime nervos, a transpiração e a quantidade de minerais. As alterações no metabolismo das células mais superficiais provocam a liberação de histamina, que é uma substância fundamental para as reações inflamatórias. A histamina provoca vasodilatação e maior permeabilidade dos capilares, o que aumenta a quantidade de alimentos e oxigênio disponíveis no local em que o tecido precisa regenerar-se. Funciona, também,
como um alarme local que atrai células do sistema de defesa do organismo, o que, associado à maior permeabilidade dos vasos, facilita a destruição de micro-organismos e outros corpos estranhos invasores. A produção da histamina é responsável pelos efeitos indiretos da luz ultravioleta. Para começar, a 78 Eneida Duarte Gaspar estímulo do funcionamento do estômago e da produção dos sucos digestivos. A pressão fica mais baixa, por causa da vasodilatação, mas aumenta a produção de glóbulos vermelhos e brancos e de anticorpos do sangue. Todas as glândulas endócrinas são ativadas, o que acelera o metabolismo geral. As consequências disso podem ser perda de peso, melhor apetite, respiração mais calma e menos fadiga. O potássio do interior das células é mobilizado, melhorando a atividade muscular. Quando a exposição à radiação ultravioleta é moderada, seus efeitos são temporários, benéficos e mesmo necessários ao organismo. Entretanto, a exposição excessiva pode causar lesões irreversíveis na pele, que podem evoluir para um processo degenerativo e até para o câncer. Pela intensificação dos efeitos indiretos, os pulmões podem ficar frágeis e desenvolver uma inflamação crônica que aumenta o risco de infecções respiratórias. A vasodilatação pode tornar frequentes as dores de cabeça, e o estímulo excessivo do aparelho digestivo pode levar à formação de úlceras. O excesso de histamina também pode provocar uma sensibilidade geral do organismo do tipo alérgico, e pode haver falta de potássio por sua mobilização excessiva para fora das células. Existem, ainda, dois fenômenos ligados à histamina que podem explicar alguns usos da luz violeta. Um deles é o seu aumento durante a gravidez, tanto no organismo da mãe como no embrião, em tecidos feridos e em processos degenerativos. Foi verificado que o organismo que pode produzir muita histamina tem maior capacidade de cicatrização. Isto significa que a histamina, e o tipo de radiação que a estimula, é essencial para a produção de células novas e saudáveis, para o crescimento. E parte 2, estudo das cores 79 a regeneração dos tecidos. Este efeito se faz sentir até mesmo sobre os glóbulos brancos do sangue, responsáveis pela defesa contra infecções. O outro fenômeno é a presença da histamina no interior do cérebro, numa distribuição tal que sugere que ela age como as outras substâncias responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos. A histamina tem comprovado efeito estimulante sobre todos os níveis do sistema nervoso central, incluindo os antihistamínicos, muito usados contra alergias e inflamações, são conhecidos por produzirem sonolência bem marcante. Essas informações a respeito dos efeitos da luz ultravioleta coincidem, em linhas gerais, com os efeitos tradicionalmente atribuídos, pela cromoterapia, à luz violeta. O uso principal que é dado a essa cor é o controle de infecções. Embora de modo bem mais suave, a luz violeta parece possuir a mesma capacidade de destruir micro-organismos do que a ultravioleta. O violeta é também considerado um cauterizador, o que coincide com o efeito comprovadamente estimulante da regeneração tecidual e da cicatrização de feridas característico do ultravioleta. Ao estimular a circulação periférica e o sistema imunológico, essa luz tem efeito eliminador de toxinas e detritos resultantes da invasão do organismo por corpos estranhos ou micróbios. Da mesma forma como o ultravioleta alivia a dor, o violeta é considerado um bom sedativo para os nervos periféricos, mas estimula a atividade cerebral e, em excesso, principalmente se for aplicado diretamente na cabeça, pode provocar mal-estar. Basta lembrar a relação entre o raquitismo e a luz ultravioleta para compreender a ligação entre a luz violeta, a vitamina D e o cálcio. Lambem o sódio, que interage 80 Eneida Duarte Gaspar com o potássio para garantir a atividade celular, apresenta semelhanças com o mecanismo de ação do violeta. Tradicionalmente, são considerados alimentos dessa cor todos aqueles que apresentam cor roxa bem escura, como a berinjela, o repolho roxo, as uvas pretas e as amoras. Mas também devem ser associados ao violeta os alimentos ricos em cálcio e vitamina D, como o leite e seus derivados, e os ricos em sódio, como o sal e as carnes. Do ponto de vista energético, o violeta está ligado ao chakra coronário, originado pela atividade cerebral e ligado à glândula pineal.
Interessante observar que a região onde habitualmente se considera estar localizada a raiz deste chakra é exatamente a área do cérebro com maior concentração de estamina, responsável pelos efeitos violeta no sistema nervoso. O chakra coronário é considerado o centro da espiritualidade, o ponto por meio do qual o indivíduo se liga ao divino por intermédio da sua energia. Do ponto de vista do organismo individual, este é o centro da consciência, pois está ligado à atividade do córtex cerebral. A atividade do chakra coronário implica poder mental, resistência psíquica. Embora não pareça à primeira vista, tenho a impressão de que há mais do que uma simples analogia entre o poder psíquico, a capacidade de se relacionar energeticamente com o mundo exterior, sem se deixar agredir por ele, e o poder imunológico, o mesmo fenômeno no plano das células e dos anticorpos, característico da radiação violeta. A glândula pineal, por muito tempo considerada um mistério, está relacionada com o relógio biológico, com a adaptação do organismo aos ciclos regidos pela luz solar ao longo do dia e do ano e pela luz da lua ao longo das suas fases. A localização da raiz do chakra coronário parte 2, estudo da escória 81 na região do cérebro que governa os ritmos do organismo, sono e vigília, respiração e circulação, fome e saciedade, e os planos irracionais da consciência, tudo que tem origem nas emoções e intuições. A fantasia sugere que a associação da cor violeta com a lua tem razão de ser. A lua é a dona dos ritmos e ciclos, das mudanças e rotinas, do que flui e do que volta a ser. Assim é o domínio da pineal, que marca os relógios do corpo. A lua também é dona do mundo emocional, da imaginação e da visão do que é oculto, como os núcleos mais baixos do cérebro, em que ocorrem fenômenos de consciência BM mais profundos do que o raciocínio. Do ponto de vista simbólico, o violeta está relacionado com a lua. Seus deuses são noturnos e subterrâneos, misteriosos e ligados à sabedoria intuitiva. Diana, a jovem caçadora, Selene, a lua do céu, e Hecate, a bruxa da escuridão, são as três formas da lua em suas fases crescente, cheia e minguante. Nana, a velha mãe d'água e dos mortos do Dalmé, tem o violeta como sua cor na Umbanda. Este também pode ser considerado o domínio de Plutão e Perséfone, deuses do mundo dos mortos, governantes dos conteúdos do inconsciente, cujos arquivos se localizam no cérebro. A ametista é a pedra violeta, entretanto, o diamante e o quartzo cristalino também são relacionados com o chakra coronário, por simbolizarem o espírito límpido e iluminado. Seu dia é a segunda-feira, seu número é o 9 e sua forma, o círculo. As imagens que evocam o violeta são os grandes espaços de céu puro na hora do crepúsculo. Os objetos e símbolos são o lótus aberto, o crescente lunar, o espaço vazio, o ponto e o silêncio absoluto. A atividade violeta é a contemplação, a meditação, a devoção espiritual, a quietude em comunhão com o universo. Seus aromas são a rosa e o gerânio. 82 Eneida Duarte Gaspar. Do ponto de vista psicológico, o violeta é uma cor essencialmente espiritual, expressa a capacidade de usar a intuição, de se abrir para a inspiração, exprime, também, a capacidade de se purificar de todas as formas, tanto por meio do sacrifício necessário para se libertar das impurezas interiores, quanto pela criação de barreiras protetoras contra impurezas externas. E uma função equivalente, no plano psíquico e energético, à ação física de destruição de micro-organismos. Este é o motivo por que é comum, entre os curadores, o uso da luz violeta para limpar a própria aura e quebrar vínculos energéticos que possam ter sido criados com os clientes. O violeta está relacionado com a experiência de abertura para o cosmo. O chakra coronário é o único que está aberto no bebê que nasce. Isso corresponde à sua experiência psíquica de ser uno com um todo, a mãe. Neste sentido, o violeta expressa o indiferenciado, o que está totalmente aberto, sem barreiras em relação ao exterior. Tem analogias com a vivência esquizoide, que é o padrão psíquico do início da vida. Se por um lado expressa grande clareza mental, intensa sensibilidade psíquica, por outro revela pouca base corporal para se ligar à realidade. Em condições normais, conforme a criança cresce, os outros centros energéticos se abrem progressivamente e o indivíduo atinge o extremo oposto, o vermelho,
de total percepção do corporal, do prático, do cotidiano. Depois de estabelecer sua identidade e sua posição no mundo, a tarefa psíquica do adulto é o retorno ao violeta, com a redescoberta da espiritualidade e a conexão psíquica com o mundo, a integração de todos os aspectos fragmentados da personalidade em torno do núcleo do eu. Desta forma, o violeta é a cor do crescimento e amadurecimento psíquico, da conquista da totalidade. Ao parte 2, estudo das cores 83. Lado disso, da mesma forma como elimina infecções corporais, o violeta promove desintoxicação psíquica. O processo de reorganização da personalidade implica libertação de memórias opressivas, quebra de vínculos psíquicos passados que prendem a pessoa a padrões de comportamento nocivos, redistribuição da energia psíquica de modo mais saudável. Situações representadas pela deficiência de violeta estão associadas à falta de energia no chakra coronário. No plano corporal vão aparecer todos os quadros relacionados à fraqueza dos sistemas imunológico e nervoso. Deficiência mental, descoordenação, irritabilidade nos nervos periféricos, que pode manifestar-se por câimbras e dores, suscetibilidade a infecções, mau funcionamento dos órgãos que dependem da circulação periférica, rins, intestinos, pulmões, risco de hipertensão e dor de cabeça por vasoconstrição. No plano psicológico, ocorrem desorientação, depressão, vulnerabilidade a influências negativas internas, os próprios pensamentos, fobias, obsessões, e externas, pessoas e situações invasivas. A pessoa teme dificuldade em se ligar ao mundo, à realidade exterior, e pode fugir para uma espiritualidade distorcida, que só existe dentro de sua cabeça. A confusão mental e a tendência a se deixar impressionar e influenciar por outros, a seguir cegamente seus gurus, são características. O excesso de violeta está associado ao excesso de energia bloqueada no chakra coronário. No plano físico, é característica a tensão, com sintomas neurológicos, convulsões, neurites, nevralgias, problemas na área da cabeça, dor de cabeça tensional, tensão nos olhos, calvície, problemas de ouvidos, e alterações decorrentes dos efeitos gerais do violeta. Sintomas de aceleração do 84 Eneida Duarte Gaspar metabolismo, como hiperatividade, insônia, emagrecimento, calcificações exageradas, que podem paralisar o crescimento de crianças antes do tempo e enrijecer as articulações dos adultos. Resposta imunológica excessiva característica das alergias. As situações correspondentes no plano psicológico são rigidez psíquica, com bloqueio do lado emocional da personalidade, excesso de possessividade e comportamento obsessivo, tendência a se ligar de modo fanático e sectário às suas opiniões. O que significa o idealismo do violeta saudável levado ao extremo, mente estreita, egoísta e intolerante. Mesmo quando, o que é frequente, essas pessoas se ligam a correntes religiosas que seguem fanaticamente, elas estão desligadas da verdadeira espiritualidade.